Cordiais saudações a todos. Hoje novamente estamos aqui na nossa sala de aula para o nosso curso de matemática. Continuaremos com a nossa equação do segundo grau e hoje faremos a verificação para que possa entender ainda mais na nossa terceira parte. Tel que je viens de dire qu'aujourd'hui nous sommes à nouveau dans notre salle de classe pour la continuité de notre équation du second degré afin que nous fassions la vérification pour que vous ayez de plus en plus une notion comment est-ce que vous allez résoudre avec tant de facilité. Nous allons utiliser une formule de coût direct pour comprendre au lieu d'utiliser la formule de Bhaskara. Vamos utilizar uma fórmula de imediato para que você possa entender a resolver essa questão sem, portanto, utilizar a fórmula de Bhaskara. De tal sorte que nós dissemos que vamos fazer a continuação da nossa equação do segundo grau e nós vamos aplicar a fórmula de verificação. Nous allons continuer avec notre équation du second degré et aujourd'hui nous allons utiliser la vérification, comment comprendre ce que nous avons vu, c'est vraiment juste ou non, sans pour autant utiliser la formule de Bhaskara. Mais si vous voulez utiliser la formule de Bhaskara, vous avez tout simplement à remplir la formule, c'est alors que vous trouverez la même réponse. Nous utilizaremos sem, portanto, faremos a nossa resolução sem, portanto, utilizar a fórmula de Bhaskara, mas se porventura vocês queiram aplicar tudo quanto que nós aprendemos na fórmula de Bhaskara, encontrarás a mesma solução. E sem perder o tempo, eis aqui o meu terminal téléphonique. Sans pour autant perdre de temps, voici mon contact téléphonique. Voici mes coordonnées téléphoniques. Nous avons 00 244 912 22 07 03. C'est ça qui contient également les WhatsApp. 00 244 912 22 07 03. Là, vous allez me trouver dans WhatsApp. Nous avons également 00 244 926 23 80 32. Nous avons 00284 956 15 16 26. Esses aqui são os meus contatos telefônicos, onde que você vai encontrar o WhatsApp. Temos aí 00244 912 22 07 03. E temos também no WhatsApp, vai me encontrar no primeiro número.
00244 926 23 80 32. Temos aí 00244 956 15 16 26. Estamos aqui em Luanda, Angola. Nous sommes ici en Luanda, Angola. Nous continuons notre cours de mathématiques. Ce n'est pas un monstre à 7 têtes, não é bicho de 7 cabeças. Temos aqui dois exercícios no quadro, y ao quadrado mais 6y mais 8 é igual a 0. Et nous avons des exercices sur le tableau. Nous avons y au carré plus 6y plus 8 égale a 0. E temos também x elevado por 2, x ao quadrado menos 8x mais 12 igual a 0. Nous avons x au carré plus moins 8x plus 12 égale à 0. Tel que j'avais déjà dit que nous avons la formule de Bhaskara. On avait déjà mentionné dans notre premier exercice, dans la partie 1 et la partie 2, ça c'est la partie 3. Já tínhamos colocado a nossa fórmula de Bhaskara, onde você pode utilizar no nosso exercício a primeira parte, a segunda parte, essa aqui, a parte 3, para te esclarecer ainda muito mais. Mas para os que não copiaram ainda devidamente, vamos aplicar novamente a fórmula de Bhaskara. Pour ceux qui n'ont pas encore bien compris la formule de Bhaskara, nous allons encore réécrire la formule de Bhaskara. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara. Temos aqui delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. X, e temos aí é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta a dividir por 2 vezes a. Como já tinha dito, x é simplesmente uma letra, podemos substituir por x ou podemos meter aqui o y. Tel que j'avais déjà dit, la formule est là, la formule de Bhaskara. Nous avons delta égale b au carré moins 4 fois a fois c. X, nous pouvons le remplacer par y, par n'importe quelle lettre. X égale moins b plus ou moins la racine carrée de delta à diviser par d fois a. Eu já tinha dito no princípio que aqui, tipo que temos aqui um escondido. Já tinha dito no primeiro exercício, vejamos que não, y está assim, é tipo que nós temos aqui um que está escondido. Eu não mencionei aqui 2, não mencionei 2, não mencionei 2. Ici, comme x est comme ça, nous voyons c'est comme s'il y a un qui est là caché. Il y a un qui est caché. On pouvait également avoir une autre équation avec d au devant. Poderíamos ter 2 à frente, mas hoje estamos a aplicar onde que tem só que está escondido. Nós dissemos, se nós vamos utilizar a nossa fórmula de Bhaskara, nous avons dit si nous allons utiliser notre formule de Bhaskara, A é igual a 1, esse aqui,
se nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, vamos saber que 1 é igual a 1, B é igual a 1, está aqui, B, esse 6 aqui, C, esse 8 que nós temos aqui. Se nós allons utiliser a fórmula de Bhaskara, sachant que A, C será representé par 1, B será representé par 6 et C será representé par 8. 1 será representado, A será representado por 1, B será representado por 6 e C será representado por 8. Se nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, mas hoje não vamos aplicar já a fórmula de Bhaskara porque já ensinei como que nós podemos substituir essa na fórmula. Nous n'allons pas reprendre encore la formule de Bhaskara, mais aujourd'hui nous allons tout simplement utiliser une vérification rapide. Comment est-ce que vous allez comprendre à résoudre ces problèmes? Hoje estamos a fazer a verificação. Vou te ensinar 2 tipos de verificações para que você consiga aplicar isso rapidamente na sua equação ou na resolução do seu problema. Nous allons appliquer des vérifications, des sortes de vérifications pour que vous ayez la plus ample information comment vous allez commencer à utiliser rapidement afin que vous ayez une solution rapide sans pour autant utiliser la formule de Bhaskara. Mais si vous utilisez également la formule de Bhaskara, ça va revenir au même. Se vocês utilizarem a fórmula de Bhaskara, vai dar sempre na mesma. Mas estou te dar uma dica rápida como que você pode utilizar sem, portanto, utilizar a fórmula de Bhaskara. Eu já tinha dito que y elevado por 2, y elevado por 2, podemos ter aqui y 2 vezes, y 2 vezes. Y elevado por 2 ou y ao quadrado quer dizer que temos y 2 vezes, y1, y2. Podemos substituir y por x, podemos substituir y por v, sucessivamente. Temos 2x, 2y, y1, y2. E aquilo que nós estamos a procurar é a razão pela qual eles chamaram que não y ao quadrado. Nous l'appelons y au carré. Pourquoi? Parce que nous avons des y. Nous avons des y. Y1 et y2. Y1 et y2. Y1, y2. Eu já tinha dito, para que nós tenhamos uma resposta de imediato, é simplesmente utilizar a nossa cabeça rapidamente, vamos encontrar a solução de forma rápida. Temos aqui 8 mais 8 e temos aqui mais 6. Temos aqui mais 8 e temos ali mais 6. Qual é o número que podemos utilizar? Os dois números, se nós multiplicarmos aqueles dois números, vai nos dar mais 8. E se nós somarmos aqueles dois números, vai nos dar mais 6. Nous allons utiliser tout simplement la tête pour avoir notre réponse d'une forme rapide. Nous avons ici plus 8, nous avons ici plus 6. Si nous voulons trouver la réponse rapidement, quels deux chiffres que nous pouvons utiliser? Si nous multiplions les deux chiffres, les deux chiffres vont nous donner 8. Et si nous additionnons les deux chiffres vont nous donner plus 6. En voyant comme ça, nous avons déjà la réponse automatiquement. 2 fois 4 vont nous donner 8. 2 plus 4 vão nos donner 6. Vendo assim, já temos aqui uma resposta de imediato.
2 com 4. 2 vezes 4, 8. 2 mais 4 é igual a 6. 2 vezes 4 é igual a 8. 2 mais 4 é igual a 6. Já temos aqui a resposta. Como aqui é positivo, positivo, aqui é positivo. Quando aqui é positivo, já disse que na solução, numa forma rápida, na solução, quando aqui é positivo, a solução para termos a solução de forma rápida, a nossa fórmula, como nós temos aqui sinal mais, aqui a resposta será menos 2. Esse aqui, como aqui temos a resposta, o sinal mais, aqui na nossa resposta vamos só trocar o sinal. Menos 4. Tel que j'avais déjà enseigné. Comme ici nous avons le signe plus, notre réponse dans la solution x1, nous allons changer cd, mais ça va devenir moins d. xd, ça va devenir moins 4. Tenant compte ici nous avons le signe plus, nous changeons les signes automatiquement. La réponse c'est déjà ça, moins d, moins 4. Si nous mettons dans la formule de Bhaskara, nous avons cb carré ici, b carré c'est ça. Et ça c'est qui est 6, nous mettons au carré, moins 4 fois A fois C, AC. 1, C, c'est 8. Si nous utilisons la formule, nous trouverons la réponse finale. La réponse finale sera moins D et moins 4. Se nós utilizarmos a fórmula de Bhaskara, a solução final teremos y1 será menos 2, y2 será menos 4. Aqui, como já falei, na mesma forma também será x1 e x2 que estamos a procurar. Aqui temos aqui 12, aqui temos aqui menos 4. Como já temos aqui o sinal menos, estou a dizer, na solução final, a nossa resposta na solução final, vamos já trocar o sinal. Solução final. La solution finale, la réponse aura déjà un signe positif parce qu'ici il y a déjà les négatifs. Ici, ça sera les positifs. La solution finale, a nossa resposta será já o positivo, porque aqui encontramos o negativo. Temos aqui o 12, temos aqui o 8. Mais 12, menos 4. Nous avons ici moins 12 et nous avons ici plus 12 et nous avons ici moins 4. Moins 8. Temos aqui mais 12, menos 8. Nous avons plus 12, moins 4. Nous cherchons directement quel numéro, quel chiffre que nous pouvons multiplier entre et ça va nous donner 12. Si nous additionnons les mêmes chiffres, ça va nous donner 8. Moins 8. Nous avons automatiquement pensé aux deux chiffres. Si nous avons D et 6. D et 6, si nous multiplions D et 6, vont nous donner 12. Mais tel que nous avons ici moins, c'est pourquoi nous voulons faire la somme. Moins D. O jogo de sinal, conhecemos o jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais. Menos, mais, menos é igual a menos. Moins D fois
moins 6 va nous donner plus 12. Moins 2 plus moins 6, ça va nous donner 8. Menos 2 vezes menos 6 vai dar mais 12. Está aqui, mais 12, está aqui. Menos 2 mais menos 6 vai nos dar menos 8. Menos 8 está aqui. A nossa resposta seríamos aqui 2 com 6. Como já disse, que como temos aqui o sinal positivo, aqui sinal negativo, a nossa solução, aqui vamos inverter essas coisas aqui. Será que 2, aqui temos aqui 6. A nossa solução final, utilizando a forma de Bhaskara, teremos aí y x1 é igual a mais 2. x2 é igual a mais 6. Utilizando a fórmula, teremos aí a solução final. x1 é igual a mais 2. 2, podemos dizer assim. x2 é mais 6. Essa aqui é a nossa solução final. Então, para manifestar mais uma outra verificação, na realidade, essa aqui é a primeira verificação. Eu posso te ensinar ainda mais outra verificação para que você entenda como que nós metemos essas coisas de uma outra forma, de forma simples, para que você entenda ainda muito mais. y1 y1 com 4, y2 com 2, x1 avec 4, x2 avec 2. Se nous mettons y, y, y2, 4, 4, y fois y au carré. Y fois d, dy. 4 fois y, 4y. 4 fois d plus 8. Y au carré, dy plus 4y, 7y plus 8 égale à 0. Ça c'est notre verificação. Uma outra verificação nós que temos e essa aqui, para você entender que não, esta aqui está aqui. Aqui. Y com 6, Y com 2.
x com x, x au carré. X fois d, moins 2x. 6 fois x, moins 6x. 6 moins 6, ça fait plus 12. X vezes x, x quadrado. X vezes 2, menos 2x. Menos 6, menos 6x. Mais 12. Menos 2x com menos 2x, menos 8x. Mais 2. Essa aqui é a outra verificação. Essa aqui, mais uma outra verificação. Para ver que essa aqui deu aqui. Deu essa resposta. Essa aqui era a nossa segunda verificação. Acho que, se entendemos, pela próxima vez daremos a continuação. Caso que não entenda, liga para mim, esclarecerei-te uma vez mais, ainda melhor. Dans le cas où vous n'avez pas bien compris, vous me donnez un coup de fil, je vais vous expliquer encore d'une forme détaillée afin que vous ayez de plus amples informations. N'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la sonnette d'alarme afin que vous ne puissiez pas manquer toutes nos informações ou nos vídeos. Não esqueça, subscreva-se, aperta ou clica no botão, no sonete de alarme, para que não possa faltar os nossos vídeos. Estamos juntos, que Deus nos abençoe. Nós somos ensemble, que Deus nos bénisse. À la prochaine occasion. Até breve. Tchau.